que é arte? Ora, não há uma única definição para a arte. Fernando Pessoa dizia: a ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidas, como se sente que são. A arte é uma ferramenta utilizada pela humanidade com diferentes finalidades, como estética, expressão de sentimentos, manifestação de opiniões, entre outras. A arte é também capaz de gerar prazer através da atividade do circuito mesocórtico límbico, o que é o objetivo buscado por muitas pessoas. No entanto, o que nós vamos falar hoje é sobre a função terapêutica da arte. A característica terapêutica da arte está relacionada à possibilidade de concretização de pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, fatos da vida, entre outros, utilizando-se de recursos expressivos, criativos, promovendo inclusive o autoconhecimento. Por meio dela, nós podemos evidenciar conflitos, dificuldades e ansiedades com menor carga de sofrimento. Sob esse viés, o processo artístico pode promover a observação e a reavaliação dos sentimentos, dos valores e até de atitudes. Isso é possível principalmente porque, durante a produção artística, emoções, sentimentos e pensamentos são concretizados através da arte, tornando-se ativos como pensamentos racionais, o que pode promover insights, levando à mudança na maneira como um determinado problema ou situação é visto, possibilitando, por sua vez, a redução da ansiedade e de sintomas depressivos. A arte possui, então, diversas possibilidades e finalidades. A arte como atividade relaxante, levando à redução do estresse. A arte como um caminho consciente para emoções difíceis e memórias, inclusive traumáticas, promovendo uma melhor regulação emocional. A arte para expressar, para promover insights de padrões cognitivos, até inconscientes, levando a uma melhor regulação cognitiva. Enfim, entre outros, há infinitas possibilidades e finalidades para a arte. No contexto atualmente vivido, muitos são os relatos de tensão, ansiedade, medo e preocupações. Pretendemos disponibilizar ferramentas para ajudá-los a relaxar, a afastar seus pensamentos de preocupação ou situação desagradável, a concretizar os medos e pensamentos vividos, além de desenvolver novas habilidades e promover uma reflexão sobre o papel da arte nesse contexto vivido. Do ponto de vista terapêutico, você não precisa conhecer e dominar bem o processo artístico para realizá-lo, apenas precisa ter coragem de começar. Tenha em mente que pode ser difícil dominar esse processo, e a dificuldade pode gerar frustração. E assim como na vida, coisas novas podem ser desafiadoras, mas você precisa tentar. Mesmo que as atividades artísticas não precisem necessariamente de uma motivação ou razão concreta, afinal Cecília Meirelles dizia: "Eu canto porque o instante existe". Nós, do Sinapses da Expressão, queremos nos aproximar mais de Drummond em seu poema Mãos Dadas, ao dizer: "O tempo é minha matéria,
do tempo presente, os homens presentes, a vida presente. E por isso, queremos fazer arte sobre o momento difícil em que estamos vivendo. Para tanto, escolhemos relacionar duas modalidades, a música e a pintura, de forma que a música Me Conta da Tua Janela, da banda Ana Vitória, possa nos inspirar a ultrapassar a fronteira entre essas duas modalidades. Me conta da tua janela e me diz que o mundo não vai acabar. Da minha janela eu vejo o sol e escuto o vento, que abafa toda a saudade das pessoas que amo. Da minha janela eu vejo os pássaros e neles a esperança de que um dia poderei ser novamente livre. E de forma alguma deixarei que morra em mim a luz e a vida. Por isso hoje vou tentar passar para vocês algumas técnicas de registro. Para o vídeo de hoje precisaremos de um papel, um recipiente com água, pincéis e tinta aquarela. Irei ensinar 3 técnicas: a seca, a úmida e a mista. Inicialmente, molharemos o pincel com o máximo de água possível. Em seguida, usamos a tinta de cor de nossa escolha. Faremos então a técnica úmida, onde a tinta mergulhada no papel estará da forma mais transparente possível. Perceba que podemos controlar a intensidade da cor no papel usando um pouco mais de tinta, mas sem deixar de usá-la da forma mais aquosa possível. Para a próxima técnica, limpamos o pincel e em seguida o mergulhamos na cor de nossa preferência, deixando da forma mais seca possível e concentrando o máximo de tinta no pincel. Dessa forma, podemos ver que ao usar o pincel no papel, a tinta estará na sua forma mais concentrada e menos úmida. Em seguida, limpamos o papel para a técnica mista, onde haverá um intermediário entre o úmido e o seco. Perceba a diferença da textura das 3 técnicas no papel. Agora, iniciaremos o nosso desenho do pássaro. Inicie o bico do pássaro como um triângulo sem sua base, a cabeça arredondada e o corpo do pássaro será como 2 semicírculos paralelos. Continue com os pés da ave. Deixe pequenos círculos no lugar dos olhos e divida pequenas linhas laterais às asas do pássaro. Não esqueça de fazer o tronco. Agora iniciaremos a pintura. Com a técnica de tinta seca, faça o centro da coloração do pássaro. Com a úmida, no meio do peito do pássaro. Com a cor marrom, faça a lateral das asas do pássaro. Não esqueça de esfumá-las para parecerem penas. Pinte a cauda e com o preto faça um sombreamento de suas asas, sobrepondo a cor marrom sem esquecê-la de também esfumar. Faça uma listra nos olhos do pássaro. Pinte o bico com a cor preta e a técnica de tinta seca. Desenhe seus pés
e sombreie as laterais do tronco. No meio do tronco, faça a técnica de tinta úmida e pinte toda a sua extensão. Agora, sobrepondo depois da tinta um pouco mais seca, faça um sombreamento com a cor amarela no meio do peito do pássaro. Para as folhas, faça com a técnica de tinta seca semicircunferências. Complete-a com a técnica de tinta úmida. Ajuste os detalhes do seu desenho com a caneta preta. Faça todo o contorno do pássaro, esfumando suas penas e ajustando os detalhes. Não esqueça de usar a criatividade. Agora eu desafio você a nos contar o que você vê da sua janela, marcando nosso Instagram, sinapses.fca, com a hashtag Fique em Casa com Sinapses.